Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou passar todas as informações para você fazer a travessia da Serra Negra no Parque Nacional do Itatiaia, detalhando os caminhos que podem ser feitos, as opções de pernoite que você encontra nessa trilha e como acessar o cume da Serra Negra, também chamado de Pedra Preta. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para você programar a sua próxima viagem. A travessia da Serra Negra feita da maneira tradicional tem o seu início na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia e pode ser feita de duas formas. Uma saindo do abrigo Rebouças e seguindo pelas trilhas bem sinalizadas que darão acesso à Pedra do Altar e à Pedra do Sino, e a outra forma é pelo circuito dos 5 Lagos, onde a trilha sai ao lado da portaria do Posto do Marcão e será o caminho que eu vou detalhar aqui neste vídeo, até as duas trilhas se encontrarem próximo à Pedra do Altar. Logo na BR-485, depois de passar a portaria do parque, você verá uma trilha bem sinalizada à esquerda, onde você começará a andar por um caminho de terra com pedras e que em breve iniciará uma subida, onde você encontrará alguns degraus de contenção no meio da vegetação rasteira com bastante exposição ao sol. Morro da Antena, portaria e estrutura nova de camping, BR-485. Serra Fina e o antigo Alceme. A subida pela Serra do Itatiaia continua e quando cruzarmos o final da sua crista, entraremos no estado de Minas Gerais e logo na sequência chegaremos na saída da trilha que leva para o Pico dos Cones, que eu vou relatar mais sobre ele num próximo vídeo. Isso com apenas 800 metros de caminhada. Logo após a passagem pela saída da trilha para o Pico dos Cones, o terreno ficará mais plano e teremos uma ótima visão da Serra do Itatiaia, contemplando a Ponta do Agulhas Negras, o vale por onde subimos para a Asa de Hermes e a Pedra do Sino, sendo que todos esses atrativos você poderá conferir em vídeos que fizemos aqui no canal. Também é possível ver a Cachoeira do Mané Emídio, que escorre no leito de rocha do rio Airuoca, e que ainda iremos passar mais perto dela, além de ver a Serra Negra e seu ponto culminante, que também é chamado de Pedra Preta. Com 2 km de caminhada, chegaremos no córrego formador da Cachoeira dos 5 Lagos, que eu vou detalhar mais num próximo vídeo. A caminhada continua por trilha de terra batida e pedras, até chegarmos nos costões de rocha, onde a orientação é feita com totens de marcação, numerados de A1 a A30. E na sequência passaremos por outro pequeno córrego que se juntará ao córrego da Cachoeira dos 5 Lagos e descerão o Vale do Airuoca para desaguar nas proximidades das Cabanas do Airuoca, que vamos falar delas mais pra frente também. Depois desse riachinho, a gente começa o trecho pelos rampões de pedra, com as marcações aqui, e num trajeto bem gostoso de fazer. Os vilarejos de Talmonte ao fundo, a Serra Negra, e aqui a trilha. A trilha segue pelas rochas e vamos ficando mais próximos da Pedra do Altar, mostrando que em breve iremos encontrar a trilha principal que parte do abrigo Rebouças, sentido as travessias para a Vila do Maromba e outros atrativos da parte alta do parque.
Com pouco menos de 4 km de caminhada, chegaremos na bifurcação para seguirmos à esquerda, deixando assim a trilha do Circuito dos 5 Lagos. A trilha dos 5 Lagos é bem gostosa de ser feita, mas evite fazê-la com chuva, pois o trecho final depois do segundo riacho ficará bem escorregadio. Continuamos a descida, que agora é feito por um forte desnível de aproximadamente 200 metros de declive, mas alternando o seu trajeto, que era feito por pedras, mas agora também passa a ser feito com um piso de terra e com vegetação mais alta, até chegarmos no Planalto de Charcos, onde encontram-se as nascentes que formarão o rio Airuoca, e uma delas agora é cruzada através de uma pequena ponte, e onde já é possível ver as águas verdes e cristalinas deste rio. No caminho ainda é possível ver mais 2 atrativos do parque, a Pedra do Sino e os Ovos da Galinha. Com 5,5 km de caminhada, chegaremos na bifurcação onde, seguindo à direita, você pegará a trilha para a travessia do Rancho Caído e também para a Pedra do Sino e Ovos da Galinha, mas o nosso caminho segue à esquerda, no sentido da Serra Negra e da Cachoeira do Airuoca. 200 metros mais à frente, nova bifurcação. Desta vez, seguindo à direita, você desce a trilha de pedras e terra para chegar na Cachoeira do Airuoca, que eu já detalhei num vídeo específico aqui no canal e que você poderá conferir clicando no card acima. Mas o nosso caminho é à esquerda, para iniciar a descida do Vale do Rio Airuoca. Voltando à trilha, continuaremos por um trajeto de terra batida entre as caratuvas, até iniciarmos a descida passando rapidamente por uma matinha e logo na sequência por uma abertura onde teremos uma linda visão da Cachoeira do Airuoca e da Pedra do Sino. Depois da janela, a trilha começa a descer num trecho, onde andaremos por pedras maiores, sendo um pouco mais escorregadio e de onde teremos uma visão da Pedra Selada. A trilha voltará a ficar sombreada e continuaremos a descida num cenário muito bonito, agora com mais terra batida e folhas no chão, até que com 9 km de caminhada teremos uma outra visão da Cachoeira do Mané Emídio. E em mais 300 metros chegaremos num antigo casebre de zinco, numa antiga área de pasto, que possui uma vista sensacional da cachoeira. Muito tempo atrás, neste local, o Sr. Manuel Emídio trazia o seu gado para pastar nesta área plana e com abundância de água do rio Airuoca. Isso acontecia principalmente no inverno, o que fez o local ser conhecido como Cabana da Invernada. Ao lado do antigo casebre corre mais um afluente do rio Airuoca, e na sequência a trilha fica plana e bem batida, até que um pouco antes de chegar no local onde cruzaremos o rio Airuoca, para sua margem direita, começaremos a ver algumas erosões e pedras.
Após 10 km de caminhada, cruzaremos as águas verdes, cristalinas e geladas do rio Airuoca, que neste ponto possui ainda grandes pedras que facilitam a sua travessia. A trilha continua pelo lado direito, em descida, sombreada num terreno de terra batida, que em época de chuva pode ter lama em alguns pontos. Na sequência chegaremos numa porteira de madeira, com a informação que as cabanas do Airuoca estão 300 metros mais à frente, bem próxima de uma das marcações da trilha Transmantiqueira. Com 11 km de caminhada, chegaremos às cabanas do Airuoca, um local que possui uma estrutura rudimentar de madeira e uma boa área de camping, que está estrategicamente localizada num ponto onde o rio Airuoca faz uma piscina natural muito boa para banho. Esse ponto também tem importância histórica, pois atravessando o leito do rio Airuoca, há uma antiga trilha que sai no antigo abrigo de montanha Alcene, e que passa por parte de uma antiga estrada de rodagem que foi utilizada para que os caminhões buscassem carvão nas propriedades produtoras do Vale do Airuoca nas décadas de 1960 e 1970. Ao lado das cabanas do Airuoca encontramos ainda o Poço do Paulino, que também é um local de remanso do rio, com muitas pedras e um ótimo poço para banho nas águas cristalinas do rio Airuoca. Passando a cabana do Airuoca, a trilha fica mais larga e andaremos pelo que já foi uma antiga estrada de rodagem que dava acesso a essas propriedades e que vem fechando com o tempo, e onde encontramos manilhas sobre os cursos de água e porteiras que delimitavam as propriedades, até que com 14 quilômetros chegaremos na entrada da antiga propriedade do tenente Hélio Macedo, já falecido há muitos anos. Nesta propriedade houve extração de madeira e produção de carvão, que subiam de caminhão para a BR-485, isso do lado esquerdo da margem do rio Airuoca. Já para o lado direito, quase na frente da antiga porteira, há uma trilha que passa desapercebida da maior parte das pessoas que fazem a travessia da Serra Negra e levam à Cachoeira do Tenente. A trilha possui mato mais alto, visto que não é feita com certa regularidade. Mas andando por apenas 250 metros, chegaremos numa cachoeira muito bacana para tomar uma ótima ducha depois de um bom trecho de caminhada desde a portaria do parque. O córrego onde está a Cachoeira do Tenente não possui um nome em carta topográfica ou que os moradores da Serra Negra soubessem informar, e ficou conhecido como Tenente devido à patente do Sr. Hélio, e ainda é possível subir no topo dessa cachoeira por uma outra trilha e que eu vou detalhar melhor num próximo vídeo aqui no canal. Depois de voltarmos à trilha principal, cruzaremos mais 2 córregos que passam pela trilha para chegar na bifurcação chave para ver onde será o seu local de pernoite nesta travessia. Basicamente, há 3 lugares para você pernoitar na região da Serra Negra. O local de camping selvagem do Parque Nacional do Itatiaia, que não possui infraestrutura nenhuma, a pousada Pico da Serra Negra, da Dona Sônia, e a pousada Travessia da Serra Negra, do Guilherme. Muito do local onde você vai pernoitar vem de algumas decisões que você precisa tomar entre andar na travessia mais pesado com equipamento de camping,
Se você está acostumado a fazer camping selvagem, se você utiliza coletor de dejetos, custo para ficar nas pousadas e se você vai subir até o cume da Serra Negra ou passará direto sem fazer esse ataque. Ter essas definições é importante, pois você poderá andar mais ou menos dependendo do local de pernoite que você escolher. Por exemplo, pensando que você subirá para o cume da Serra Negra, se você ficar na Dona Sônia, seguirá a bifurcação à esquerda, andando por uma trilha bem marcada e sombreada, de terra batida, que na época de chuva terá alguns trechos de lama e que no final você andará 3 km totais do ponto de bifurcação da trilha até o ponto onde os 3 caminhos voltam a se encontrar para seguir sentido o cume da Serra Negra. E nesse trajeto você descerá 120 metros de desnível para depois subir 350 metros. Isso porque a propriedade da Dona Sônia está numa cota mais baixa do que o camping oficial do parque. Já se você escolher pernoitar no Guilherme, você seguirá a trilha que sobe à direita, e esse também é o caminho para o camping do parque, onde primeiramente você subirá uma trilha também bem marcada e sombreada, de terra batida e que também na época de chuva terá trechos de lama, até chegar na crista de uma serra, onde a trilha ficará mais plana antes de começar uma descida, até uma nova bifurcação. Nessa segunda bifurcação, você precisará descer à esquerda para ir para a pousada do Guilherme. Se subir à direita, você vai para o camping oficial do parque. E descendo para o Guilherme, você cruzará o Córrego do Retiro e na sequência encontrará a nova bifurcação, onde você deverá seguir à direita, pois se seguir à esquerda, chegará na Dona Sônia por uma outra trilha. Nessa bifurcação à direita, você verá algumas placas para maromba, e elas indicam o percurso caso alguém queira seguir para a travessia direto para a Vila do Maromba, sem passar pelo cume da Serra Negra. E essa trilha é utilizada pelos moradores da Serra Negra que comercializam queijo parmesão em Visconde de Mauá, os chamados tropeiros do parmesão. A trilha seguirá em descida até chegar na pousada, mas neste caso você andará 4 km totais entre o ponto da bifurcação da primeira trilha até o ponto onde os 3 caminhos voltam a se encontrar, para seguir sentido cume da Serra Negra. E você subirá 100 metros de desnível para depois descer 220 e posteriormente subir 300. Já se você for ficar no camping oficial do parque, na segunda bifurcação, aquela que você pode descer para a pousada do Guilherme, basta você continuar a trilha em subida, sempre bem marcada, sombreada, com folhas no chão e terra batida, por mais 1 km e 800 metros até a área do camping, contando da bifurcação da trilha principal, aquela que também dava acesso à pousada da Dona Sônia. A partir de agora eu vou passar as referências de quilometragem contando do ponto onde as 3 trilhas voltam a se encontrar para subir para o cume da Serra Negra. E andaremos por mais 400 metros até sairmos num rochoso de pedra aberto para que em poucos metros voltarmos a andar em mata fechada. Em mais 200 metros chegaremos na bifurcação que devemos pegar à direita para continuar subindo para o cume da Serra Negra. Mas se você continuar à esquerda, em mais 100 metros chegará no descampado onde está a área de camping oficial do Parque Nacional do Itatiaia. Seguimos à direita para continuar a subida para o cume da Serra Negra, numa trilha com muitas folhas no chão, sombreada e batida. E com 1 km partindo da junção das trilhas, chegaremos num ponto crucial para quem quer subir para o cume da Serra Negra, pois há uma bifurcação que tem apenas uma marcação com um pau nos mesmos moldes que vimos no circuito dos 5 lagos e que fica nas proximidades da trilha que segue à esquerda. Só que na bifurcação, a trilha da direita está muito bem marcada, podendo gerar erros de navegação. A partir do momento que pegamos a trilha à esquerda, vamos seguir subindo até que a trilha de terra batida vai encontrando as primeiras pedras, e as árvores que sombreavam o caminho começam a virar vegetação mais baixa, e o sol começa a castigar na trilha. Passamos a andar por pedras e o visual começa a ficar muito bonito, e da trilha já começamos a ver o nosso primeiro ponto de parada, a Pedra Pequena.
Depois de 1,7 km do ponto da junção das trilhas, ou 17,7 km desde a portaria do posto do Marcão, chegaremos na Pedra Pequena, que possui uma ótima visão para a Serra do Papagaio, Pedra Selada, Pedra Grande e para as regiões de Alagoa, Bocaina de Minas e Itamonte, sendo que a crista desta serra faz o limite natural dos municípios de Bocaina de Minas e Itamonte naquele ponto. A gente tem aqui uma visão das serras de Alagoa, Pico do Papagaio, Bandeira, Tamanduá, voltando para cá, Santo Agostinho, Serra Negra. Saindo da Pedra Pequena, vamos voltar à trilha, que agora entrará por uma pequena mata para voltar a subir sentido cume da Serra Negra, ou Pedra Preta, como os moradores da região da Serra Negra chamam este ponto culminante. A trilha agora é feita entre muitas árvores, terra batida, algumas pedras e muitas folhas no chão. Também encontramos alguns paus de navegação na mesma linha do Circuito dos 5 Lagos. Na sequência, a trilha deixa a mata para começarmos a subir as pedras entre muitas caratuvas, sendo uma subida um pouco mais acentuada e que vai intercalando trechos com mais rochas e outros com mais vegetação rasteira ao lado. Você começará a ver alguns totens de pedra, principalmente nos pontos onde você andará por maciços de rocha, e nesses pontos você precisará encontrar os trechos menos íngremes para subir, além de evitar as partes onde há pedras molhadas, que são muito escorregadias. Após passar por um grande maciço de rochas, você entrará novamente num trecho mais protegido pelas caratuvas, até que a trilha naturalmente entrará numa parte com uma pequena escalaminhada, visto que haverão pedras maiores no caminho. Depois de 2,5 km a partir da junção das trilhas, ou 18,5 km partindo da portaria do Marcão, para quem pernoitar no acampamento do parque, chegaremos no cume da Serra Negra, com seus 2.572 metros de altitude e com uma visão espetacular, e de onde você conseguirá ver uma boa parte dos atrativos do Parque Nacional do Itatiaia, como a Cachoeira do Córrego do Rancho Caído, o Pico da Maromba, o Pico do Marombinha, o Vale do Rio Airuoca, a Pedra do Sino, o Morro do Couto, a Serra das Prateleiras, a Serra do Itatiaia, o Casebre da Invernada, os afluentes do Rio Airuoca que descem a Serra do Itatiaia, além de outras montanhas como a Serra Fina, a Serra do Papagaio e a Serra da Pedra Selada, e seus respectivos picos e cumes. Por isso é importante que você programe para fazer esse ataque com tempo aberto, para aproveitar melhor a visão que este cume te proporciona. Vale lembrar ainda que há um livro de cume para você assinar lá em cima. A história da região da Serra Negra está ligada ao bandeirismo paulista, na figura de Simão da Cunha Gago, filho e neto de bandeirantes, que foi o responsável pelas primeiras passagens pela Serra da Mantiqueira, vindo de Airuoca, construindo uma capela na região que hoje é a Alagoa e subindo a Serra Negra por Itamonte, até chegar nas proximidades do maciço do Itatiaia e descendo a serra pela passagem da Garganta do Registro, chegando no Vale do Rio Paraíba do Sul, região habitada pelos índios puris. Simão da Cunha Gago também teve passagem pela região de Campo Alegre da Paraíba Nova, posteriormente alçada Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova, que mais tarde viraria o município de Resende.
Há histórias que esse trajeto também foi utilizado para trazer ovo da região de Airuoca e Baipendi, pela rota não oficial da Estrada Real, que terminava em Paraty, mas sim para o porto de Angra dos Reis pelo antigo caminho do Mambucaba, atual Trilha do Ouro, que você poderá conferir um pouco mais no card acima, e que faz sentido, visto que ambos os caminhos não estão muito distantes. O caminho de volta é o mesmo até chegarmos na bifurcação, que à esquerda agora você voltaria para as pousadas, ou seguindo à direita você passa pela bica d'água que serve à área de camping, e cruzando o córrego você passará por um trecho pequeno de mata até chegar no descampado da área de camping. Passando a área de camping, a trilha entra na mata fechada novamente, começando a subir levemente num terreno de terra batida, muitas árvores e folhas no chão. O caminho passará por uma bifurcação, onde devemos manter a trilha mais definida à esquerda, até chegarmos numa espécie de T, onde seguindo à esquerda vamos sentido Maromba, e isso com 5,5 km de caminhada contando a partir da junção das trilhas. O caminho segue mais aberto, no que parece ser uma antiga estrada, que possui muitas folhas no chão, por isso a importância de fazer essa trilha com perneira ou botas de borracha de cano longo. No momento que passamos por uma pequena porteira, a trilha começará a subir forte por um descampado, que nos proporciona uma linda vista da Serra Negra e da Pedra Pequena quando olhamos para trás, e vamos seguindo a trilha no meio da vegetação, que nos levará sentido o Morro do Cavado, e a trilha principal que vem diretamente das propriedades da Serra Negra, e que era muito utilizado pelos tropeiros do Parmesão, que eram os moradores locais das regiões da Serra Negra e de outros vilarejos de Itamonte, como Campo Redondo e Fragária, e que produziam queijo parmesão, entre outros produtos rurais, e faziam o transporte deles no lombo de mulas até Visconde de Mauá, utilizando o trecho final da travessia da Serra Negra, que normalmente é percorrido no segundo dia de travessia, e que você poderá conferir um pouco mais sobre os antigos tropeiros numa reportagem do Globo Rural de 2010, que eu vou disponibilizar o link aqui no canal. Atualmente, apenas o Sr. Natanael Ramos, que é pai do Guilherme da pousada Travessia da Serra Negra, é quem mantém viva a tradição dos antigos tropeiros, saindo todas as sextas-feiras da Serra Negra e indo até Visconde de Mauá, levando seu queijo nas mulas, como tivemos a oportunidade de ver pessoalmente na primeira saída dele do ano de 2026. Chegando no topo da serra e começando a fazer a descida da serra para o Maromba, deixamos Itamonte para trás, entrando em Bocaina de Minas, e vamos seguindo a trilha agora em descida pelos campos de altitude. Com 6,5 km depois da junção das trilhas, chegaremos numa bifurcação que vem dos bairros da Fragária e da Serra Negra via Ladeira da Misericórdia, que eu vou detalhar mais sobre essa ramificação de trilha que era utilizada pelos tropeiros num próximo vídeo. A 50 metros deste ponto, você também consegue se abastecer de água para continuar a descida sentido Maromba, sendo este o último ponto de água confiável nos próximos 6,5 km. A partir de agora, o trajeto não possui mais subidas. A parte plana aqui, bem tranquila, bem gostosa de fazer. E o visual do lado direito, Serra Negra, toda aqui, e o visual do lado esquerdo, Serra do Papagaio. Uma parte do trecho aqui a gente tem pedra. Aí em outras são trilhinhas de areinha batida, muito bonito.
Depois do platô, vamos começar a descer forte, no meio de algumas erosões, sendo um trecho mais escorregadio e que requer maior atenção para quedas, principalmente porque você poderá estar cansado devido à quilometragem feita até aqui. Este também será o último ponto de visualização da Pedra Selada, pois em breve estaremos entrando em mata fechada. A trilha continua descendo e aí a gente na frente tem a visão da Pedra Selada. Piseiro gigante aqui. A trilha continua descendo entre as ossorocas que foram geradas pelo pisoteio secular desta trilha, ou entrando e saindo de pequenas matas. Em alguns trechos, a trilha fica tão escavada que andamos dentro de valas que possuem até 2 metros de altura. O caminho avança e chegaremos num ponto onde a trilha passa bem em cima da crista da serra, com piramba para os dois lados, num ponto que os tropeiros do Parmesão chamam de Passa 1, visto a dificuldade de progressão com mulas, principalmente se encontrarem alguma outra tropa no sentido contrário. A trilha vai se aproximando do final e já começamos a ver algumas placas informando a proibição do trânsito de motos, até que com quase 12 km contando da junção das trilhas, ou 28 a partir da portaria do Posto do Marcão, para quem pernoitar na área de camping do parque, chegaremos à bifurcação final da travessia, onde você poderá optar por 2 caminhos, descer à direita sentido Vila do Maromba, ou seguir reto continuando a trilha sentido Cachoeira Santa Clara. Se você for via Cachoeira Santa Clara, continuará a estrada e passará por algumas casas até passar pela entrada da cachoeira, mas nós pegamos a direita e descemos sentido Vilarejo do Maromba, por uma trilha bem marcada de terra batida, sombreada e com bastante folha seca no chão. Aqui a gente ainda passa por um último ponto d'água antes de finalizar a trilha. Para quem tiver com mais sede aí. Depois do ponto d'água, a trilha fica um pouco mais íngreme e a junção de folhas secas e terra deixa o trajeto um pouco mais escorregadio. O final da travessia foi passando a ponte sobre o Rio Preto, quando deixamos Bocânia de Minas e entramos em Itatiaia, onde você poderá seguir para a Vila do Maromba à esquerda, na RJ 151, ou subir para ir na bonita e lotada Cachoeira do Escorrega à direita. A quilometragem em desnível da travessia da Serra Negra vai depender do local de pernoite que você for fazer, de onde você vai começar a trilha, se você vai subir para o cume da Serra Negra, além do local de finalização da travessia, visto que seguindo para Santa Clara, você andará 2,5 km a mais até sair na RJ 151, do que descendo pela saída do Maromba. Neste vídeo, iniciando a travessia pelo circuito dos 5 lagos, finalizando no Maromba e subindo até o cume da Serra Negra, se você ficar no camping oficial do parque, terá uma distância total de 29 km e 700 metros. Se ficar hospedados na Dona Sônia, 31 km, e se ficar no Guilherme, 32 km e 300 metros. As 2 pousadas na Serra Negra são dos descendentes do Sr. Anísio Rangel, patriarca da família, mas falecido há muitos anos. O Guilherme é neto do Sr. Anísio e filho do Sr. Natanael Ramos, o último tropeiro do Parmesão vivo que ainda faz o transporte de queijos, mel e outros produtos em lombo de mulas entre a Serra Negra e Visconde de Mauá, pois os outros tropeiros que aparecem na reportagem de 2010 estão aposentados ou já falecidos, e os mais jovens trabalham com outras atividades. Todas as opções têm as suas vantagens e desvantagens, e eu deixei na descrição do vídeo os contatos de ambos, para você verificar qual é a melhor opção para você.
Para se fazer a travessia da Serra Negra, você deverá comprar o seu ingresso específico para esta travessia no site da ParkTour. E se houver pernoite, independentemente do local, a regra do parque é portar um tubo coletor de dejetos por participante da travessia. Se você for fazer a travessia em um dia, ou seja, sem pernoite, esse item pode ser reduzido para um coletor para o grupo todo. Para você ver como se faz um tubo coletor de dejetos, assista o vídeo do card acima. Na descrição do vídeo você ainda encontra os track logs deste percurso com todos os pontos de referência aqui citados. Depois confere lá. Bem pessoal, este foi o vídeo de como fazer a travessia da Serra Negra no Parque Nacional do Itatiaia, passando pelos limites de municípios de Resende, Itamonte, Bocaina de Minas e Itatiaia. Conta para mim nos comentários o que você achou desta travessia, se você precisar de alguma informação adicional ou se você já foi para lá. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.